Boa tarde, pessoal. Eu vou gravar agora alguns pontos sobre o ano novo astrológico que começou na entrada do outono com o Sol a 0 graus de Áries, que ocorreu do dia 19 para o dia 20 último. Por que eu vou fazer isso? Porque na última live que eu fiz com a Leiloca, falei muito rápido dos aspectos, depois eu recebi várias mensagens pedindo para repetir as datas, os períodos, então eu vou fazer isso agora. Eu queria chamar a atenção, eu estou num papelzinho aqui, porque senão eu acabo não lembrando das coisas importantes. Eu queria esclarecer primeiro a importância que os astrólogos dão para o mapa astrológico do momento em que o Sol entra em Áries para um determinado país ou região. O mapa do ingresso em Áries, ele não é válido para pessoas individuais, ele é válido num plano coletivo para aquele país. A gente, em geral, a gente usa a capital do país, o centro político daquele país, certo? Então, se a gente fosse falar dos Estados Unidos, a gente ia fazer para Washington. Se a gente fosse falar da França, a gente ia falar de Paris, da Inglaterra, de Londres, centro político do país. Então, por isso que o mapa astrológico da entrada do Sol em Áries, ele não diz respeito ao indivíduo, e sim à coletividade. Pensando nisso, eu vou falar dos aspectos gerais, coletivos, que estão acima do nosso mapa individual. O nosso mapa individual entra em contato com essas configurações coletivas de variados modos e maneiras. Então, aí que a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa que vai se beneficiar mais, outras menos, de determinadas conjunturas astrológicas. Então, calculando o mapa astrológico para a entrada do Sol em Áries, nós temos um mapa que reforça muito determinados signos, como não poderia deixar de ser o signo de Capricórnio, que é o signo de fronteiras, isolamento, responsabilidade, constrição, limitações. Então, quando a gente observa esse mapa, a gente vê que para o Brasil é um ano de mudanças, porque o ascendente é Capricórnio, e quando a gente tem um signo cardinal no ascendente do mapa do ingresso do Sol em Áries, a gente tem um ano em que algo novo vai acontecer ou vai se modificar, e a gente tem também um acento muito grande de planetas correspondentes aos primeiros 4 meses do ano. Eu queria deixar claro também aqui que eu vou me reportar em alguns momentos a tecnicalidades astrológicas. Por que isso? Porque além das várias pessoas que me seguem, existem também estudantes de astrologia, pessoas que se interessam pelo lado técnico para aprender astrologia. Então, se você não é um amante da astrologia enquanto técnica para estudar, você não precisa guardar na cabeça os nomes dos aspectos dos planetas. Você só tem que reter o conteúdo, o que significa, ok? Então, sem se apegar, sem tentar entender, transportar para o seu mapa, nem nada disso. Então, quando eu falo ascendente do Brasil, ascendente do ingresso solar, num signo cardinal, uma pessoa que estuda astrologia sabe o que é um signo cardinal. O signo cardinal são signos que iniciam estações, né? Aqui no hemisfério sul, eles iniciam, por exemplo, o outono com Áries, o inverno com Câncer, a primavera com Libra e o verão com Capricórnio. Então, esses são signos cardinais, porque eles inauguram estações, certo? Então, deixa para lá. O mapa do ingresso solar no Brasil, então, o primeiro ponto, ele denota que a maior parte dos acontecimentos e das dinâmicas
que vão se desenrolar de março a março, porque o ano astrológico vai de 20 de março de um ano até o 20 de março de outro, vão ocorrer basicamente, principalmente nos primeiros 4 meses após a entrada do Sol em Áries. Então a gente tem um panorama aí, março, abril, maio, junho e julho, como os meses em que, vamos dizer assim, entre aspas, tudo ou muita coisa vai acontecer e cujos desdobramentos, consequências, ecos vão se dar por todo o resto do período até 20 de março de 2021, ok? Bom, então eu fiz aqui algumas anotações que são importantes. O que a gente tem que reter? Disciplina, vontade, espírito de sacrifício, senso de limites individuais, respeito a regras. Isso é o tema de 20 de março até mais ou menos 26 de abril. Muito, muito forte, com consequências 6 meses depois. Vocês fazem a conta. Astrologicamente, por que existe essa tendência? Porque Marte e Saturno, que são planetas que estão muito fortes nesse mapa, estão posicionados em ângulos muito destacados do mapa. Por isso a gente fala isso, quer dizer, os planetas destacados no mapa dão o tom de todo o período. O planeta mais forte desse mapa, não poderia deixar de ser, é Saturno, pela contagem das dignidades planetárias que eu uso, porque eu faço um mix aí entre a astrologia antiga, moderna e tal. Então, Saturno, o que é o Saturno? Senso de limites, senso de responsabilidade, perceber que você tem um limite. Isso está sendo dado para a gente fisicamente, concretamente, a corporeidade das coisas. Saturno tem a ver também no plano mundial, e que no que nos interessa, no plano coletivo, com as estruturas que sustentam o Estado. O Estado, ele não é uma concepção abstrata, ele se corporifica nas estruturas com as quais ele comanda o país, né? São as estruturas as burocracias, os ministérios, a força policial, tudo que estrutura o Estado, né? É relacionado a Saturno, está muito forte nesse mapa, mostrando a intervenção desses poderes públicos na vida dos indivíduos que moram aqui no Brasil. Nós temos a Lua que mostra, na astrologia mundial, num mapa de ingresso solar, a Lua mostra o clima emocional do povo, né? O que é o povo? Quando eu tô junto com um monte de gente, eu sou povo. Quando eu tô na minha casa pensando e falando, eu sou eu. Né? Então, o povo, ser povo é uma situação, vamos dizer assim, é o lugar que você ocupa. A Lua em Aquário denota uma disposição emocional da população brasileira de buscar um conhecimento, buscar novas maneiras de se relacionar com uma realidade que não conhece. Essa tendência, essa capacidade que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo na vida, e os astros espelham isso, ela vem a partir da 3ª semana de abril, certo? Esse espírito coletivo de buscar saídas novas, usar a engenhosidade, são traços muito importantes do Brasil. Estará mais acentuado durante todo esse ano astrológico. Nós temos também uma posição muito interessante de Urano, que é o planeta do acordar, daquilo que é inesperado, no signo dos recursos naturais e dos valores básicos em Touro. Urano está em Touro desde o ano passado. Ele está posicionado no setor vamos dizer assim, do senso de pertencer a uma tribo. Então, o que é ser brasileiro, quem faz parte de ser brasileiro, e a gente tem essa posição de Urano em Touro na casa 4 do Brasil, em aspecto muito positivo com a cabeça do dragão
na casa 6. Essa informação, você que não entende, não gosta, não quer saber de tecnicalidades astrológicas, pode passar batido. Eu só estou dando para quem, como eu falei, gosta e quer saber da onde eu tirei aquilo que eu estou falando. Esse Urano em Touro na casa 4, a gente tem uma condição de, afinal de contas, vamos despertar para a questão de a que tribo pertencemos, que tribo é essa nossa, quem faz parte do nosso clã, né? Isso como brasileiros, como cidadãos de um país enorme, de proporções continentais, que tem vários povos e várias contribuições culturais de muitos povos. Urano em Touro, ele denota acontecimentos geológicos. Nós vamos ter também no decorrer, aí mais para o período de julho, agosto, alguns eventos geológicos, né? Nós temos essa posição favorável também, Urano denotando pesquisas científicas, invenções, descobertas que vão favorecer o quê? A vida da população. Vão favorecer a vida familiar, através do quê? Do aspecto de Urano com a cabeça do dragão. A cabeça do dragão, num sentido coletivo, ela tem uma interpretação mais ligada com o que a gente tem que fazer em termos de coletividade para crescer, para tomar consciência. Então, com todos esses acontecimentos no âmbito social e esse recolhimento em casa, é aquele despertar que está sendo dado pela cabeça do dragão em Câncer, que é um signo de casa, de moradia, ok? Então existe a possibilidade, a partir de meados de junho, de descobertas e maneiras que os brasileiros vão encontrar de usar a tecnologia para facilitar o amparo, a proteção e a vida doméstica das famílias. Então isso é um ponto bom desse mapa de ingresso. Mas a gente só vai poder contar com isso só vai se tornar realidade a partir ali daí uns 4 meses, daqui a uns 5 meses, por aí, a partir de junho, tá? Outra posição que me chamou muito a atenção foi a possibilidade da demonstração de generosidade e de ajuda ao próximo, que é dada pela posição de Vênus, que é um planeta do amor, do bem-querer, do pacto social, e de Marte, muito forte, muito positivo nesse mapa, em aspecto com Netuno, que é um planeta, como a gente estava falando naquela live, que tem a ver com o louco e o santo, tem a ver com a generosidade e também o escapismo. Esse aspecto ele é muito bom para as artes, né? Então a gente vai ter um florescimento das artes. Eu imagino que será artes que vão usar meios de comunicação e mais modernos e também aparelhos e manifestações pela internet, tudo isso. Mas depois que o pico dessa pandemia passar, o mapa do ingresso solar ele mostra um florescimento das artes e da compaixão, da generosidade, dessa percepção de que todos somos um, fazemos parte de uma mesma família de Homo sapiens, né? Isso é global, planetário, ao mesmo tempo no Brasil sentiremos assim. Eu não anotei, eu vou repetir as datas que eu falei aqui, né? 9 ou 10 dias depois do ingresso do Sol em Áries, ou seja, 9 ou 10 dias depois do dia 20, ou seja, final de março, nós vamos ter um período difícil, tá? Em termos econômicos, em termos da pandemia, e que vai exigir o quê? Maior disciplina, Saturno, e maior empenho, garra em manter essa disciplina a todo custo, por conta desse aspecto astrológico que estará, vamos dizer assim, que ele vai ficar ativo daqui a uns 9, 10 dias. Nós temos também uma boa notícia, que é Marte e Júpiter em bom aspecto nesse momento, denotando o empenho e a garra das pessoas poderosas, ricas. Júpiter representa os ricos, as pessoas que têm posses, as empresas poderosas, que poderão contribuir para
uma melhoria da situação diante da calamidade pública. Um período complicado que nós vamos ter também, aí as coisas se mantêm como estão, com altos e baixos, alguns 3, 4 dias bem, outros piores, tal, mas sem grandes novidades. E aí a gente tem um período complicado para mulheres e crianças na segunda quinzena de abril. Segunda quinzena de abril me parece o momento em que a população que não for bem assistida, estiver em situação de dificuldade, de penúria, não for atendida, ela vai ter esse lado de se insurgir, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes essas insurreições, vamos dizer assim, não que vá ter uma insurreição no Brasil, mas que grupos, né, desesperados de pessoas, Brasil, país, um dos países com maior diferença econômica e com tantas dificuldades, não precisa ser astrólogo para imaginar que a gente pode ter conflitos e pessoas desesperadas pelas ruas, né? E isso é uma tendência na terceira semana de abril. Vamos ver como é que os poderes públicos vão lidar com isso. Eu boto fé que Netuno e Marte ganhe, trazendo uma generosidade por parte dos poderosos e por parte do poder público, empresas privadas e públicas. Também, a partir de começo de maio, a gente tem serviços de saúde público bem conectados com a tecnologia, com informação e novas e boas mudanças na saúde e serviços públicos entre 12 e 20 de maio. Vamos esperar. Isso pode ser um sinal de que teremos cuidados, remédios, paliativos, um tipo de assistência que vai ajudar os brasileiros. Isso no Brasil é muito interessante. O que eu também queria falar, que é uma técnica que também a gente usa em astrologia mundial coletiva, que é comparar como que o ano novo solar, o ano astrológico, impacta, desculpa essa palavra, mas todo mundo usa, qual é a relação astrológica de aspectos entre planetas e qual é a dinâmica que anuncia a comparação, estudo do mapa do ingresso em Áries com o mapa astral do Brasil. O que é o mapa astral do Brasil? A gente leva em consideração, muito importante, o mapa do 7 de setembro de 1822. Usamos também o mapa da República, 15 de novembro. Mas o mapa do Brasil, que a gente chama mapa do Brasil, responde bem às questões que temos tido nos últimos tempos. É um mapa muito estudado pela gente. Então, o que a gente tem? Eu vou falar da tecnicalidade e depois eu vou explicar o que é isso. O ascendente do ingresso, do mapa do ingresso, ele ativa a casa 11 do mapa do Brasil, né? O que isso quer dizer em língua de gente? Quer dizer que o ponto forte desse período será as entidades, as organizações, as câmaras e as associações, as comunidades que são criadas, tá? Um poder maior, vamos dizer assim, para as câmaras, o Senado e todas as pessoas que são representativas da voz da população, né? Não é o governo central. O governo central, para a astrologia mundana, é o meio-céu, é o planeta que rege o meio-céu. Não estou falando disso, estou falando das entidades, ONGs, associações, câmaras. Então é um ano astrológico, é um período astrológico que isso tudo terá muito impacto, muita influência positiva na vida dos brasileiros. Então é um ano de fortalecimento das entidades que agrupam pessoas que têm os mesmos ideais e as mesmas ideias. E as câmaras. A lua do ingresso, ela está em conjunção com a cabeça do dragão do mapa do Brasil. Eu achei isso muito interessante. O que isso quer dizer em língua de gente? Quer dizer que o espírito do povo, o astral do povo neste ano, está numa posição que acende uma consciência de que o que é que os brasileiros precisam despertar. E onde é que está a cabeça do dragão
do mapa do Brasil. Ela está em Aquário, na casa 12. Isso quer dizer responsabilidade social com os grupos que são marginalizados pela sociedade. Os índios, os asilos, os doentes, os presos, toda a população e todas as necessidades que o discurso oficial, o Estado, joga para a marginalidade. Então é uma percepção do impacto e da maneira de viver das populações marginalizadas no Brasil. E é um ponto de crescimento, porque está a cabeça do dragão, que é um ponto matemático imaginário. A cauda é a manutenção de um Estado que não nos leva a aprender nada, e a cabeça é o que a gente tem que aprender. O Brasil tem a cabeça do dragão em Aquário, ou seja, a gente tem que aprender a ter espírito cívico e responsabilidade social. E esse mapa do ingresso solar está dizendo que esse é o ano em que isso vai ficar escancarado, vai ser a necessidade. Essa lua também faz uma oposição com a Vênus do Brasil. E aí a gente tem um problema. A Vênus no Brasil, ela representa tanto as relações diplomáticas internacionais quanto as relações comerciais, e ela tem um posicionamento nos setores de serviços públicos. Então nós vamos ter problema com servidores públicos, nós vamos ter que mudar a concepção que a gente tem, nós, que eu digo, é o povo, né, e os poderes públicos também, porque no Brasil, por ter sido uma colônia de exploração, as pessoas continuam, principalmente, assim, é uma coisa meio que não é falada muito clara, mas é assim, você tira vantagem, você tira vantagem de tudo que você puder. Não existe um espírito cívico de nós somos um país, nós temos que proteger o nosso país, nós temos que ser justos com a população. Não existe isso, tá? Depois eu falo disso em outro vídeo e tal. O Mercúrio do ingresso cai em trígono com Marte do Brasil. Isso é interessante, é muito debate, muita pesquisa, é um ponto bom, assim, é um ano em que as pessoas vão se comunicar, vão falar, vão discutir, vão aprender, vai ter fake news? Vai ter informação falsa rodando? Vai, mas vai ter também muito diálogo, muita troca de ideias e uma atitude muito de ataque às dificuldades. O Marte do Brasil, ele representa o poder central. Então a gente tem aqui muitas idas e vindas, muitas declarações, muitas reuniões, né? Não vou falar de mapas individuais, mas a gente já vê que aí nós vamos ter um ano de altos e baixos, na verdade uma tendência do que já está vindo, com declarações, depois volta atrás de declarações e tudo isso durante pelo menos uns 4 ou 5 meses. Outro ponto que eu achei assim muito interessante é que a cabeça do dragão do mapa do ingresso, que está em Câncer, que é a coisa do vamos aprender a voltar para dentro, a interioridade, a valorizar a família e valorizar a casa, a convivência, ela está em trígono com Marte. Então é assim, é um desejo, é uma necessidade, é uma aspiração da população. Provavelmente os brasileiros vão descobrir maravilhas e riquezas que estavam escondidas devido a um tipo de vida totalmente assim desequilibrado, né? Porque o que o ser humano está fazendo na Terra é um desequilíbrio com o planeta. Para finalizar, eu vou falar um pouco dos eclipses. Os eclipses a gente também estuda em astrologia mundial, também são fenômenos que dão dicas, informações sobre o que a gente vai viver naquele período, né? Então eu não vou me detalhar em cada eclipse, eu apenas anotei os eclipses que tem que indicam maior ênfase em determinados aspectos e tendências desse ano. Nós vamos ter um eclipse lunar no dia 5 de junho. E ele vai ser um eclipse favorável para a população acordar para temas da responsabilidade social e pode também ter alguma medida interessante para os serviços públicos. Depois temos também um eclipse solar no dia 21 de junho
a 0 graus de Câncer, em conjunção com a cabeça do dragão, a 3 graus de Câncer, que é... deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, para não confundir. Cabeça do dragão do mapa do momento, ou seja, é um eclipse solar muito forte, tá? Todo o eclipse solar, isso é quem não é técnico em astrologia, quem não quer saber, não precisa escutar. Todo eclipse que o Sol ou a Lua, eclipse solar ou lunar, está muito perto dos nodos, é um eclipse muito forte, tá? Então, é o que acontece no dia 21 de junho. É um eclipse também positivo para esse acordar da valorização do amparo dos mais velhos, das raízes, das populações que estavam aqui no começo do país, né? O que é um Estado Nacional? Não é uma população coesa. Vários grupos étnicos, culturais que formaram e estão formando ainda, né? Bom, então é um eclipse que vai ter o seu lado positivo. Ele pode também trazer modificações no plano político, porque ele ativa pontos delicados do mapa astral do Brasil, colocando como que um desafio, né, para os poderes públicos, para o governo. Depois temos um eclipse lunar no dia 5 de julho. Esse aqui eu achei muito interessante, porque o ascendente dele, quer dizer, como ele aparece, ele acontece no mesmo grau do ascendente do ingresso do ano astrológico no Brasil. Isso também é uma tecnicalidade que é importante para quem estuda e gosta de astrologia, mas não para você que não quer saber de tecnicalidades. O que isso significa? Significa que é um eclipse que vai inaugurar uma nova fase para o Brasil, tá? Isso é 5 de julho, tá? A partir daí teremos uma acomodação dos assuntos que estavam em primeiro plano anteriormente e começam a emergir outros assuntos, como, por exemplo, a reorganização do Estado, dos poderes públicos, da relação do poder público com o cidadão. Eu achei muito interessante esse eclipse. Depois vamos ter um eclipse lunar no dia 30 de novembro, em 8 graus de Gêmeos, que é um eclipse positivo. É o eclipse lunar, portanto ele leva embora, isso eu esqueci de falar, eclipses lunares levam embora o passado. Eclipses solares, eles trazem uma crise e em geral afetam figuras de poder que estão ligadas ao conteúdo que aquele signo em que ocorre o eclipse aconteceu. Exemplo, um eclipse solar em Leão anuncia a morte ou o fim da carreira ou do reinado de uma pessoa que tem muito poder político. Um eclipse lunar, pelo contrário, ele leva embora. Nós vamos ter esse eclipse lunar no dia 30 em 8 graus de Gêmeos, que ativa muito as oposições políticas no Brasil, porque ele cai na casa 4 do Brasil e ele faz bons aspectos com o mapa do Brasil. Vai ser um eclipse bom para a população, traz mais realismo, denota muita conversa, muita troca de informação, e se as oposições estavam relativamente desligadas, pode ser um turning point em que algo aconteça, no sentido de uma união ou uma movimentação das oposições. Esse eclipse anuncia uma movimentação das oposições. Terá acontecido depois do período das eleições, que agora não sabemos se haverá ou não. Finalmente, há um eclipse solar total no dia 14 de dezembro, e esse eclipse ele não é tão positivo para o Brasil. Ele indica também uma decepção, né? E também não afasta o risco de outro tipo de problemas de saúde pública. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte: a gente viu toda essa celeuma com a questão do coronavírus, que realmente veio como impacto mundial, um momento de parada, né? O ser humano atribui sentidos às coisas da natureza. A natureza mesmo não tem sentido no que ela faz, né?
mas a gente, como ser humano, a gente precisa para talvez aplacar a nossa ansiedade, quando a gente está deparado com a falta de sentido, a gente tenta dar um sentido para isso, para acalmar o nosso espírito, a nossa alma. Então a gente tem, além da pandemia de coronavírus, o Brasil é um dos países em que o sarampo aumentou, a lepra aumentou. Meu avô era leprologista, e na época, isso havia sido, quando eu era pequena, tinha sido quase erradicado. Ela voltou. São doenças de países pobres, uma população que 57% da população não tem esgoto, não tem água encanada, não temos trens. Trem seria um meio de comunicação maravilhoso para unir o Brasil, com um tipo de energia que, vamos dizer assim, talvez sujasse menos. A gente tem fontes renováveis de energia que poderiam estar sendo exploradas, né? Então o Brasil é esse país riquíssimo em recursos naturais, invejado por tantos países. Estamos numa situação difícil. Por quê? Porque ainda vivemos com o espírito de ser uma colônia de exploração. Então, todo esse processo que está acontecendo é um processo que o ser humano, enquanto indivíduo e enquanto ser social, ele será levado, ele será obrigado, porque já que não foi por bem, como diz Saturno, agora vai por mal, para a responsabilidade social. E o Saturno em Aquário, ele faz um trailer. A partir de hoje ele entra em Aquário, hoje 22 de março, ele entra em Aquário, fica até final de junho, depois ele volta a Capricórnio para dar raspada no tacho aí, ou seja, cobrar um pouco mais das pessoas, e depois em dezembro ele entra em Aquário novamente, onde ele se junta a Júpiter, fazendo o que a gente chama de a grande conjunção, a grande mutação, de que vocês estão escutando muitos astrólogos falarem, e que será tema de uma outra conversa, um outro vídeo, aliás, porque eu gravei esse vídeo sem conversa para vocês poderem acompanhar, gravar, repetir quando quiserem, tá? Depois, em outro momento, vamos falar de outras coisas. Eu desejo a vocês um bom domingo. Quero terminar para repetir, né, o período do dia 23 de março ao dia 8 de abril, pela conjunção entre Mercúrio e Netuno. A contaminação será rápida, e pela locomoção, pelo movimento, Mercúrio, contaminação, e espalhar, Netuno. Então, quanto mais esses planetas vão se aproximando no decorrer dessa semana, final de março, primeira semana de abril, será um pico importante de contaminação. Por favor, fique em casa. Bom domingo.